Olá, aqui é a Sara e eu já te dou as boas-vindas e adianto que você não chegou nesse vídeo sem propósito. Eu tenho uma mensagem de esperança para você. Eu nunca pensei em algum momento em fazer vídeos, expor meu rosto, principalmente a minha vida. Mas o que eu vivi, aprendi e continuo aprendendo não pode ficar só para mim. Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus fez em mim para fazer através de mim para vocês. Também adianto que, independente de religião, tudo que eu vou contar para vocês foi com base na minha fé. Eu respeito todas as religiões, de verdade. E a minha fé em Deus, aliás, a fé que veio dele, porque nem isso eu tinha mais, me ajudou a sair de onde eu estava e continua me sustentando todos os dias. Eu não vou contar em um único vídeo para não estender muito, tá? Mas eu farei o máximo nesse primeiro vídeo, falarei ao máximo nesse primeiro vídeo. O medo de doenças, de ficar doente e passar por tratamentos e morrer foi instalado em minha mente desde criança. Eu acredito até que passou pelo DNA antes mesmo de nascer, como explica a ciência, que algumas emoções dos pais passam para os filhos através do DNA. E eu acredito até que essa carga de medo veio através de gerações. Porque eu descobri que a minha avó também tinha muito medo e ela teve câncer. A minha mãe tinha muito medo e ela teve câncer e faleceu com essa enfermidade. O medo da minha mãe foi instalado cada vez mais desde criança. Tudo ela falava: cuidado com isso para não virar uma doença. Escova os dentes para não ter uma doença na boca. E sempre falava o nome. Uma espinha, uma afta, tudo ela já pensava que era doença. E esse medo ia sendo reforçado cada vez mais na minha mente, cada vez mais. Mas o medo se revelou mesmo após a partida dela. E cada vez que eu via algo diferente em meu corpo, até mesmo algo que já até estava ali, como um osso mais saltado, uma verruga, uma afta, ativava os meus gatilhos e o tormento começava. Eu entrava no círculo vicioso de pensar que estava doente e que ia morrer. Eu vou falar um pouco mais sobre círculos viciosos em um outro momento, tá? Mas eu falo agora que sempre que pensamos algo, criamos toxinas em nosso cérebro e ele se vicia como uma droga. Cada vez que eu sentia medo, eu estava alimentando o vício do meu cérebro. Era automático, abrir os olhos de manhã e começar a pensar em algo em meu corpo, uma dor, algo diferente, e pensar que estava doente e que ia morrer. A minha mente, ela até projetava dor física que nenhum exame podia detectar, como uma ardência na língua, entre outros sintomas físicos. Hoje eu dou risada, mas só quem passa por esses momentos sabe o quão difíceis são, né? Também um outro erro terrível, mas quem sente medo é o primeiro lugar que vai buscar informações. Google. Eu sei o quanto é difícil, ou se sei, resistir à tentação e o desespero de entrar lá e pesquisar o que você tem. Pare hoje mesmo. Por favor, resista. Quando você sentir essa vontade, saia sem o celular, vai dar uma volta ao ar livre, e desacostume o seu cérebro a desejar entrar lá no Google para pesquisar algo que nem ele mesmo sabe, ele é genérico, você coloca lá e ele não sabe, ele dá uma resposta para milhões de pessoas, porque ele não sabe o que é, né? Ele não é um médico, ele nunca vai saber o que você tem. E todas as vezes ao longo desses 2 anos e 3 meses de cura emocional, né? Não foi de um dia para o outro, e 2 anos e 3 meses, e aí? E tudo isso começou sempre que eu pesquisei lá e me deixava desesperada por horas, por dias, por semanas e meses. E cheguei até a parar na emergência, mas o Google, graças a Deus, ele sempre mentiu, porque nada do que eu pesquisei ali, nada era verdade, era só minha ansiedade alimentando ainda mais o medo e isso virava aquele círculo vicioso. Então, eu falo para você hoje, comece resistindo, não busque nada lá, tá? Ah, eu fazia e ainda faço terapia. Eu tenho meu marido que sempre me ajudou.
meu filho bebê que me dava forças, os meus pastores e alguns amigos. Mas Deus, ele foi o meu principal ajudador, porque só ele sabia o que eu sentia, por mais que eu explicasse. Às vezes as pessoas falam, você tá ficando louca, só muda sua mente, como se fosse mudar de canal. E não era assim, né? Mas Deus sempre me ajudou, ele sempre ouviu as minhas orações e ele me respondia. Fui levada a conhecê-lo mais e mais nesse processo, e ele foi me direcionando a verdades que eu precisava saber para sair da onde eu estava. Apenas uma das verdades que ele me levou a conhecer foi pesquisas de neurocientistas, inclusive aqui dos Estados Unidos. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, em Tampa. E eu comecei a ler e a estudar e colocar em prática tudo que estava aprendendo, junto com as orações, todas aquelas pesquisas que Deus me levou a conhecer. Eu fui estudando e fui colocando em prática. Não é fácil, mas dia a dia você vai pedindo a Deus forças e você vai aprendendo, né, junto com as orações e a leitura da Bíblia, que foi o meu caso. Novamente, eu respeito todas as religiões. Não saia do vídeo por esse motivo, tá? Mas eu preciso dizer como foi o meu processo em particular de cura emocional. Eu não sabia que, baseado dentro dessas pesquisas, né, o que Deus me levou a saber, eu não sabia que nós temos um interruptor. Eu falo que temos porque se eu tenho, você também tem. Um interruptor que pudesse ativar o meu cérebro para as coisas boas, como permitir que eu fosse mais feliz, mais saudável na mente e, consequentemente, no corpo, mais próspera e mais inteligente. Um interruptor que eu pudesse desativar os ciclos emocionais viciantes. Desativar os ciclos emocionais viciantes. Nós somos um corpo que tem uma alma e temos um espírito também. E em um outro momento eu falarei mais sobre isso, tá? Vamos focar mais sobre esse assunto que eu comecei hoje. Mas enfim, tudo o que passa pela nossa mente muda o nosso cérebro e o nosso corpo, né? Então a gente tem uma alma, temos a mente e temos um corpo. E tudo que passa pela nossa mente muda o cérebro e o corpo. E eu e você fomos criados para poder controlar o nosso cérebro e não o contrário, não é ele que nos controla. Nós fomos criados para controlar o nosso cérebro. E a nossa mente é esse interruptor. Nós temos uma habilidade extraordinária de determinar, alcançar e manter altos níveis de inteligência, saúde mental, paz e felicidade, assim como prevenir doenças em sua mente e no seu corpo. A ciência ela está finalmente se alinhando com a Bíblia, mostrando-nos que a prova de que Deus não tem nos dado um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, como fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Essas pesquisas dos neurocientistas que Deus me levou a conhecer estão confirmando diariamente o que todos nós sabemos, mas não acreditamos às vezes, que o que você pensa, todos os momentos e todos os dias se transformam em uma realidade. Quando eu escutava isso, eu lia isso, eu me assustava, ativava ainda mais os gatilhos do medo. Mas eu decidi olhar por outro ângulo, que se eu mudar os meus pensamentos, eu mudo o meu destino. Se você mudar os seus pensamentos, você muda o seu destino. E pode acreditar, isso é libertador. Acreditar nisso é libertador. Ainda esses cientistas afirmam que se é o que você pensa o que torna realidade, o que você não pensa também. Então, não é o seu DNA que determina boa parte do seu destino. Eu vou repetir. Não é o seu DNA que determina boa parte do seu destino, mas sim a sua qualidade de vida e qualidade de pensamentos. Isso é maravilhoso, porque nós temos o poder de escolha. E você pode, você é capaz. E na busca por aprender a sair do lugar do medo, eu encontrei algo no livro, chama A Quarta Dimensão, né, do doutor e pastor Young Shu. Dave Young Shu. Nesse livro, uma outra pesquisa havia sido feita por médicos e eles disseram
que muitas pessoas, mas muitas, como 90% das pessoas, morrem por repetição. Aí você pergunta, Sara, como assim morrer por repetição? Né? Eu mesmo jamais imaginava. Morrer por repetição, como é isso? É assim, sempre escutei que se aconteceu com seu avô, se aconteceu com seu pai, vai acontecer com você também. Então, quando sentir alguma dor ou chegar perto da idade que aconteceu com seu pai ou com seu avô, irá acontecer com você. Então, você passa todos os dias acreditando nisso e o que você pensa, assim você é, né? O que você pensa, assim acontece. É o que a própria neurociência já comprovou, né? E alinhado com a Bíblia, né? A Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Em Provérbios 23, no capítulo 7. No capítulo 23, versículo 7. E a neurociência provou que podemos e devemos quebrar esse pensamento hereditário e as consequências disso, né? Porque se você mudar o seu pensamento, você muda o seu destino. Então isso me chama muita atenção. O que eu descobri, eu estou aqui falando para você hoje. O seu DNA não determina o seu futuro. Na Bíblia também, em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a palavra de Deus diz: Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha, pois, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Nota que aqui Deus fala que você e a sua geração, porque se esse pensamento de repetição não parar, vai atingindo até a quarta geração. Então chegou o momento da gente parar, de trazer esse pensamento de repetição. Ah, se aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, se aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, vai acontecer comigo. Não, não vai, porque não é o seu DNA que decide boa parte do seu futuro, e sim o que decide são é o que você pensa, o seu estilo de vida, exercícios e a comida também. Está tudo interligado, mas não é o seu DNA que define o seu futuro, né? E baseado nisso, eu vi que assim, eu precisava fazer uma escolha urgentemente, por mais difícil que fosse. Eu precisava renovar a minha mente, deixar de acreditar na doença e morte por repetição, né? Como diz em Romanos, também no capítulo 12, no versículo 2. Tem outro versículo que, aliás, na Bíblia tem vários, né? Mas esse em si fala: E não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então, novamente eu falo, precisamos quebrar esse ciclo de que todo mundo fala que se aconteceu com seu avô, vai acontecer com seu pai, aconteceu com seu pai, vai acontecer com você. Não, não vai. Você tem o poder de escolha. Decida entre a vida e a morte, então decida a vida. Continuando o versículo, né? Não vos conformei com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância, tá? Então, com tudo isso, eu estava aprendendo que o meu DNA não determina o meu futuro. Eu precisava mudar os meus pensamentos urgentemente, porque assim como eu penso, eu sou. Então, eu acredito que muitas pessoas como eu não sabiam que o DNA não determinava o futuro, porque somente nós podemos ativar e desativar o interruptor, né, que trará a bênção e a saúde, né? Eu estava sendo levada a conhecer a verdade e ser liberta por ela. Eu já não suportava mais viver paralisada pelo medo, ansiedade, pânico e hipocondria. Vendo a vida como um dia nublado, sem esperança, olhando para um futuro e cada vez mais com medo de doenças e de morrer sem paz, né? Tem um outro neurocirurgião, Dr. Herbert Benson, da Faculdade de Howard, diz que quando uma pessoa pensa negativamente sobre o futuro, essa maneira tóxica de pensar coloca o cérebro em uma direção negativa e joga sua mente e o seu corpo em estresse. Mas a boa notícia é que o impacto negativo ou a má qualidade dos pensamentos podem ser revertidos através dos códigos do DNA, por sentimentos de amor, alegria e gratidão. Então, se até hoje você ficou pensando sobre medo, medo por repetição, medo do que aconteceu com alguém vai acontecer com você, começa hoje, já fazendo uma mudança, pensando, não é fácil, não é do dia para a noite, mas você tem essa opção hoje de você começar a pensar em sentimentos positivos.
né, por sentimentos, trocar esse medo por sentimento de amor, sentimento de gratidão e de alegria. E sendo assim, quando tomamos essa decisão de abandonar os sentimentos ruins e tóxicos, como a falta de perdão, amargura, irritação, o medo, quando você abandona esses pensamentos, você muda o seu DNA e a expressão genética subsequentemente, transformando os sentimentos ruins em bons, gerando mais saúde para a sua mente e o seu corpo. E eu tenho certeza que eu fui levada por Deus a conhecer as pesquisas neurocientíficas para me trazer esperança. E hoje eu falo mesmo para você, precisará do esforço, mas há esperança. Nem eu, nem você nascemos para ficar presos no medo. Eu vou continuar falando mais da minha trajetória em outros vídeos para não estender muito esse vídeo, tá? Como eu fiz para renovar a minha mente e colocar em prática tudo o que eu fui aprendendo e sendo direcionada por Deus para aprender. Eu percebi também que não era culpa dele e que ele era e é o maior interessado em me tirar daquele lugar da onde eu estava. E com você não é diferente, porque eu não sou melhor do que você em nada. Vou deixar algumas frases para você começar a renovar a sua mente. E se puder, se inscreva no meu canal, ative as notificações para receber as notificações do próximo vídeo dessa série, tá? Chegou o seu momento de ser livre do medo. Eu quero te dizer que algumas palavras, tá? Antes de terminar, que você não é vítima da sua biologia. Você não é vítima do que acontece com as pessoas ao seu redor. Você não é vítima do seu DNA. Não é porque aconteceu com um parente, amigo, vizinho que irá acontecer com você. Se você decidir renovar a sua mente e desativar o interruptor do medo, você pode liberar a sua mente de seus pensamentos até suicidas e de todos os traumas vividos até hoje. A sua mente é a coisa mais poderosa do universo, depois de Deus. Você pode mudar o seu cérebro com a sua mente e renovar a essência dele. E o seu corpo não está no controle. A sua mente é que está, e ela é muito mais forte. Você foi projetado para renovar a sua mente com a neuroplasticidade do seu cérebro. A cada manhã, quando você acorda, há novas células nervosas nascidas dentro do seu cérebro para você usar com sabedoria. A minha sabedoria veio com a ajuda de Deus, e eu pedia a Ele, à medida que ia removendo pensamentos ruins, fui gerando novos pensamentos, os pensamentos positivos, porque não adianta você só parar de pensar ruim, você tem que colocar os novos pensamentos bons e positivos no lugar. E a neurociência chama isso de neurogênese, e eu chamo de as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Como dizem Lamentações, no capítulo 3 e 23. Eu me emociono porque só quem estava no lugar do medo sabe o quão bom é você descobrir que há esperança, que a gente não está condenada, que a medicina fala que crise de ansiedade, de pânico não tem cura, né? Mas em Deus eu encontrei a verdade e a verdade tem me libertado a cada dia. Não é fácil, são exercícios diários, são decisões que eu tenho que tomar, acordar e decidir pensar o certo. Mas dia após dia, conforme você vai exercitando isso, né? Como diz que o esforço repetitivo fixa o aprendizado. O esforço repetitivo fixa o aprendizado. Conforme você está ali acostumando o seu cérebro, tirando os pensamentos negativos de medo e colocando pensamentos de paz, de alegria, pensamentos positivos, você vai acostumando ele. E dia a dia você vai se sentindo cada vez mais liberta desse medo que te aprisiona, que me aprisionava também. Eu quero terminar agora dizendo que há esperança para você. Novamente, eu te digo que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.